Então, pessoas, há algum tempo, não muito, talvez umas 2 ou 3 semanas, eu organizei uns coringões, alguns conceitos ou matrizes de conhecimento que se encaixariam em qualquer tema para validar qualquer discussão, para funcionar como repertório de qualquer redação. No entanto, o que eu percebi desde então é que muitos dos meus alunos, mesmo tendo acesso a essas informações ou a quais matrizes de conhecimento podem caber para esse ou para aquele assunto, estão com dificuldade de legitimar esse repertório, de colocá-lo dentro do parágrafo e fazer funcionar. Porque não é só citar uma ideia bonita para eu conseguir um parágrafo de qualidade, ou para eu conseguir de fato tornar esse repertório legítimo, adequado, avaliado, estourado na redação. Precisa haver um processo de construção. Então eu estou me propondo aqui a não necessariamente construir parágrafos com todos os repertórios, com todos os coringas que eu comentei, mas com pelo menos uns 3 deles. Separei aqui umas fichinhas com as ideias que eu tinha discutido na época, porque a memória aqui do tio falha, para mostrar como fazer, como colocar, certo? Então, eu vou fazer para esses 3, vou fazer um parágrafo de introdução, mostrando como esse repertório poderia aparecer, e um parágrafo de desenvolvimento, com o mesmo repertório, para você entender mesmo como isso deve ser encaixado no seu texto, para ficar rico, para ficar forte, para de fato validar informações. Lembrando que tanto para a realidade dos vestibulares, quanto dos concursos públicos e do Enem, o repertório não precisa ser só citado. Ele precisa ser citado, ele precisa ser explicado, nisso conta a validação, junto com a fonte, e ele precisa ser conectado com o tema, para provar para quem está lendo que esse repertório tem realmente conexão com o assunto, que tem realmente alguma coisa a ver com a sua discussão. Então, vou construir aqui de forma mais genérica, mas você precisa lembrar que é preciso, sim, conectar o tema principal, usar as palavras-chave do tema constantemente. Ou seja, vou escrever com lacunas. Vamos escolher aqui, entre as minhas fichinhas, o que é mais legal? Vamos começar com revoluções industriais. Acho que é um dos melhores repertórios, porque funciona em 100% dos temas e não é tão difícil de escrever. Bom, quando se trata de qualquer tipo de repertório, é preciso que eu veja dentro dele um tipo de problema. Afinal de contas, tudo em redação é problema, Ou seja, revoluções industriais como um fenômeno social, político e como um evento histórico, precisa envolver uma contradição. Então, a contradição, vamos dizer, são os inúmeros avanços que essas revoluções trouxeram, isso é inevitável, não é? Avanços tecnológicos, científicos, urbanos, e tudo mais, contra inúmeros efeitos colaterais em função da nossa qualidade de vida, das nossas relações interpessoais, não é? Isso é ótimo para abrir textos. Vamos lá? Então, vamos dizer aqui, e claro, só emendando aqui, que quando você cita revoluções industriais, você pode especificar a primeira do século XVIII, a segunda do século XIX, a terceira no século XX ou a quarta no século XXI. Tanto faz. Você pode citar de forma ampla ou especificar para alguma delas, certo? Vou colocar de forma ampla para você entender aí, uma lacuna para você colocar o específico, caso você queira, tá bom? Então, posso dizer, por exemplo, que as revoluções industriais tanto faz ser com letra maiúscula ou minúscula, mas se for uma revolução específica, precisa ser com maiúscula, certo? As revoluções industriais, mais especificamente, a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, trouxeram
avanços nunca antes imaginados pela humanidade. Avanços nunca antes imaginados pela humanidade. Como? Aí é legal você colocar aqui um avanço que tem a ver com o seu assunto, né? Se o seu assunto envolve tecnologia, urbanização, ciência, relações humanas, né? Conforto, qualidade de vida e tal. Ponto. No entanto, seus efeitos colaterais, né? Seus efeitos colaterais tem acentuado, né? Tem sido devastadores, né? Tem sido devastadores, tais quais, e aí, meu senhor, minha senhora, no momento em que você for incluir os efeitos devastadores, você vai incluir, na verdade, o problema, né? É o tema que você está discutindo. Olha só que legal. Então, você já conseguiu uma ótima contextualização vinculada a um dos eventos históricos mais importantes da história da humanidade e já incluiu o problema como efeito colateral das revoluções industriais, certo? Aí posso dizer, dessa feita, né? Ainda é instável nossa relação, pode ser primeira pessoa ou não, tanto faz, nossa relação com o meio e a dignidade humana, está ameaçada. Só para reforçar que a situação é grave, é feia, é crítica, certo? É uma frase pronta que você pode pôr em qualquer lugar. Dito isso, tem que ter conectivo para abrir tudo, né? Emerge a discussão sobre fulaninho e sobre ciclaninho, que são os tópicos que você precisa discutir. Pronto, você tem uma introdução, certo? Então aqui você vai especificar, né, nessa lacuna, qual é a revolução industrial. Vou escrever assim, ó, qual das quatro? Qual das quatro revoluções, certo? E aqui você coloca qual é o avanço, como o avanço fulaninho, e aqui você traz o tema que tem a ver com o seu assunto. E aqui o tópico 1, aqui o tópico 2. Pronto, você já tem um parágrafo de introdução que você pode usar em qualquer lugar. Eu não sei se você percebeu que o repertório, quando mencionado na introdução, ele não demanda aprofundamentos, não precisa ser muito aprofundado. Basta que haja alguma característica a respeito dele, já é o suficiente para ele ser validado. É mais simples, é mais objetivo, certo? Vamos fazer um parágrafo de desenvolvimento usando revoluções industriais? Qual seria uma boa tese em que as revoluções industriais fossem citadas, hein? Que tal, no aproveitamento dessa tese, eu usar essa mesma questão dos efeitos colaterais, só que agora eu posso falar sobre um lastro histórico ou, no caso, um lastro conjuntural, né? Então, a minha tese vai ser o lastro conjuntural. Lastro é rastro, né? Consequências, e conjuntura tem a ver com história. Pode ser o lastro histórico, o lastro conjuntural, funciona como tese. Vamos supor que esse fosse o segundo parágrafo da sua redação, ainda usando revoluções industriais. Então, eu diria que, diante disso, né, lembre-se de nunca repetir conectivos. Estou colocando parágrafos soltos porque eu sei que você vai me copiar. Eu estou esperando que você me copie, me plagie, me roube,
Porque quanto mais você me roubar e colocar dentro das suas redações, mais você vai tornar essas estruturas suas. E os brancos da sua vida vão desaparecer. Então, eu vou dizer, diante disso, o lastro... Fica bonito isso, não fica? Eu gosto. O lastro conjuntural é o principal ponto. Vou colocar o principal ponto, porque eu não sei se você vai colocar como causa ou como consequência. O principal ponto que envolve o tema, né? Porque no tópico frasal, o tema precisa sempre ser incluído, nunca pode ficar de fora. Você colocaria o tema aqui. Lembrando que aqui em cima eu fiz uma introdução possível e aqui embaixo eu estou fazendo um desenvolvimento possível, né? Então, diante disso, o lastro conjuntural é o principal ponto que envolve o tema, né? Posso dizer, nessa direção, como eu usaria revoluções industriais, hein? Nessa direção, você pode usar as ideias bem parecidas, ó. As revoluções industriais iniciadas no século XVIII, embora sejam responsáveis por nosso avanço como humanidade, vou me basear na mesma contradição, na antítese, né? Embora sejam responsáveis por nosso avanço como humanidade, posso usar lastro de novo, né? Deixam consequências nefastas, né? Julgar as realidades com adjetivos é fantástico para argumentação. Pontua o seu posicionamento, certo? Deixam consequências nefastas, embora sejam responsáveis por nosso avanço como humanidade, deixam consequências nefastas para a vida moderna. E aí é legal você colocar pelo menos uma coisinha aqui, como... Aí, claro, tem a ver com o seu tema. Seu tema está no eixo meio ambiente, como a devastação dos principais biomas brasileiros. Seu eixo é segurança pública, como o descontrole do espaço urbano. Seu eixo é saúde, como o desequilíbrio no acesso à saúde pública, ou desenvolvimento de doenças, enfim, o que tiver a ver com o seu tema. Aqui um mini exemplo, certo? Um mini exemplo, vou colocar aqui da tragédia, né? Tragédia, certo? E aí, você precisa comprovar isso. Prova disso é... E aí, para validar de fato esse repertório, você precisa trazer um exemplo vinculado ao tema. Esse exemplo eu não posso citar aqui nesse modelo para você, porque vai depender do seu tema, do seu assunto. É um exemplo de uma consequência ruim que essas revoluções industriais podem ter trazido dentro do seu assunto. Esse exemplo pode estar no texto de apoio, esse exemplo pode ser uma notícia, pode ser um fato, pode ser um outro marco histórico, pode ser qualquer coisa. Precisa ter. Então aqui eu já validei o meu repertório quando eu cito a data do evento histórico. Eu já validei também no momento em que eu faço essa pequena explicação sobre o que as revoluções industriais têm a ver com o assunto de cima. Eu fiz a costura, né? Eu acho que eu já mencionei isso em algumas aulas, que redação é um processo de alinhavar. Então, eu mencionei lastro, aqui embaixo eu puxo consequências, puxo a palavra lá de cima para introduzir uma palavra nova. Costura, não é assim? Puxa um ponto lá, desenvolve embaixo. Então, aqui só falta o exemplo, e aí você fecha dizendo, por conseguinte, né? Por conseguinte, a realidade
né, sobre o tema fulaninho de tal, se agrava, pronto. É a consequência, né? E aqui insere o tema de novo. O tema sempre vem para abrir e para fechar. Tá vendo que o processo de legitimação não é tão cabeludo? É simplesmente você conseguir cumprir esses 3 passos. Citar o repertório, explicá-lo minimamente, né, ligado ao tópico frasal, que sempre aparece primeiro. Você nunca traz o repertório abrindo o parágrafo. Exemplifica depois com alguma coisa que tenha a ver com o assunto, tenha a ver com o seu tema. E fecha com uma consequência, certo? Então, está feita Revolução Industrial para a introdução para o desenvolvimento. Vamos catar outro aqui? Vamos pegar um conceito? Vamos de banalidade do mal, da Hannah Arendt. Não sei se você lembra que a banalidade do mal tem a ver com níveis de violência, de brutalidade, que passam a ser considerados normais. Inclusive tem uma palavra nova que estão usando por aí nas redes sociais que designa um processo parecido, normose. Pretendo inclusive fazer aula a respeito ainda. Vamos colocar uma introdução com banalidade do mal. Não sou muito fã de conceitos na introdução, não, mas pode funcionar, pode dar certo. Vamos lá, vamos ver. Então, na introdução eu teria, né, que posso dizer que a banalidade do mal, não enrola não, vai direto no assunto. Eu não gosto de abrir o texto com o repertório, eu gosto de abrir com o tema de uma vez por todas. Estou abrindo com o repertório porque a ênfase dessa discussão aqui é sobre como validar os repertórios. Mas é sempre mais interessante mostrar primeiro o quão grave o problema é, o quão grave o tema é, para depois inserir o repertório. É mais legal, é mais, vamos dizer assim, produtivo. Maior é a chance de você tirar notas altas, certo? Mas assim também pode funcionar. Então, vou dizer que a banalidade do mal, teorizada por Hannah Arendt. Ah, mas eu tenho medo de escrever o nome dessa mulher errado. Tem problema? Tem não. Consideram na sua prova a qualidade do que você escreveu, não a correção dos nomes. Então, isso não pesa em prova alguma. A banalidade do mal, teorizada por Hannah Arendt, é, vamos dizer assim, o reflexo, vou colocar, é o triste reflexo, que eu gosto de drama, né? É o triste reflexo da sociedade contemporânea. Triste reflexo da sociedade contemporânea. A brutalidade, né, cotidiana e incorporada à cultura, a brutalidade cotidiana e incorporada à cultura passa a ser normal, passa a ser normalizada e estimulada. Desse modo é o que se percebe, sobre, adivinha o que eu vou colocar aqui? Tadã, o tema, né? Afinal de contas, o tema tem que ser inserido, o tema problematizado que você precisa trazer aqui. Então, ó, simplesmente definir o conceito, sem expandir muito. A banalidade do mal, teorizada, vou botar uma vírgula aqui, viu? Teorizada por Hannah Arendt, é o triste reflexo da sociedade contemporânea. A brutalidade, cotidiana e incorporada à cultura, passa a ser normalizada e estimulada. Desse modo, é o que se percebe sobre o tema tal. O conectivo tem que aparecer aqui, né? Então, apesar dos danos, vou reforçar o conceito, apesar dos danos,
pouco tem sido feito para alterar tal cenário. Detalhe, não sei se ficou claro aqui, o ideal é que você use ou na introdução ou no desenvolvimento. Esses 2 parágrafos na mesma redação ficam repetitivos, tá? Por exemplo, você pode usar a introdução da Hannah, desenvolvimento da Revolução Industrial, enfim, misture, evite trazer o mesmo repertório para que você tenha uma diversidade argumentativa maior. Apesar dos danos, pouco tem sido feito para alterar tal cenário. Sendo assim, urge o debate sobre fulaninho e sobre cicraninho, os 2 assuntos que você precisa trazer no desenvolvimento. Vai ser a tese 1 e a tese 2. Pronto. Você tem um parágrafo de introdução curto, objetivo, rico em repertório e dentro do que você precisa fazer. Certo? Vamos montar um desenvolvimento? Como seria uma tese sobre banalidade do mal, hein? Seria a própria normalidade? A normalidade, eu até falei de normalizado, estimulado, né? Essa normose. Então, vou colocar assim... Eu vou usar o conectivo que vocês adoram colocar. Vou colocar em segundo lugar, que eu sei que vocês adoram pôr em primeiro lugar e segundo lugar. Em primeira instância e segunda instância. Né? Em segundo lugar, a normalidade. A normalidade com que fulaninho é encarado, né? Agrava o contexto vigente. Então aqui é onde você insere o tema, o problema, certo? Em segundo lugar, a normalidade com que o tema, né? Normalidade com que depredação ambiental é encarada, a normalidade com que a violência urbana é encarada, a normalidade com que o racismo é encarado, a normalidade com que a homofobia é encarada, a normalidade com que a inteligência artificial é encarada, seja lá qual for o tema ou o problema com que você esteja discutindo, encaixe aqui, certo? Então, vou colocar aqui sobre isso. Hannah Arendt, já que a gente vai encaixar a dona Hannah, né? Hannah Arendt sustenta que, sobre isso, Hannah Arendt sustenta que qualquer padrão, vou dobrar aqui só para facilitar a visualização por aí, acho que melhora. Que qualquer padrão de comportamento reiterado, né? Repetido, né? No interior da vivência cultural, vou colocar político-cultural, tende à banalização. Veja só, eu fiz um outro caminho aqui. Eu não coloquei o conceito, você viu? Eu coloquei só a explicação. Funciona também. Precisa de aspas para separar o conceito, professor? Não precisa. As aspas raramente são avaliadas. Mas eu gosto de colocar para deixar mais claro onde está o conceito. Posso? Pode, tranquilamente. Então, sobre isso, Hannah Arendt sustenta que qualquer padrão de comportamento reiterado no interior da vivência político-cultural tende à banalização.
Sendo assim, o mesmo, ou seja, isso que eu acabei de falar, ocorre com, e aqui o senhor e a senhora inserem o quê? Um exemplo. A situação concreta dessa normalidade, dessa banalização desse processo. Eu usei por conseguinte aqui, não foi? Então vou colocar aqui consequentemente, esse drama social permanece invisível, já que ninguém consegue perceber que o negócio é grave, né? Pronto, tá vendo? Você tem o tema, você tem um exemplo, o resto já está pronto de repertório. Tópico frasal, repertório explicado, conexão com o assunto. Só isso. Tá vendo que não tem tanto segredo? E aí é treinar, é repetir, é fazer essa mesma jogada aqui 400 mil vezes, é decorar meus esqueminhas, né, para facilitar a vida, e você vai ter 1000 na sua redação. Vamos tentar com outra coisa agora. Um terceiro, senão eu vou estender muito aqui. Vamos de Constituição. Constituição tem uma contradição parecida com a história das revoluções industriais. Não sei se você se lembra de eu comentar. Que a Constituição representa, sim, um avanço extraordinário em termos democráticos no Brasil, mas tem inúmeras falhas de execução. E na aula sobre ela, eu até comentei que essas falhas de execução podem ser em função do pouco tempo de vigência dessa lei, né? Ela é de 88, pode ter a ver com pouco recurso para fazer a lei funcionar, pode ter a ver com pouca gente capaz, né, o bastante para poder executá-la, pode ter 1000 razões diferentes, né? Mas aí na hora que você for escrever, você escolhe que tipo de drama você quer apontar. Vamos montar uma estrutura de introdução com Constituição Federal? Vamos ver como é que fica. Então, podemos dizer que um dos maiores marcos da conquista democrática brasileira, um dos maiores marcos da conquista democrática brasileira é a promulgação da Constituição Federal em 1988, calcada em cidadania e justiça social. Aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu mostrei sobre revoluções industriais. Entretanto, tal avanço ainda não é parte da vida do brasileiro, dada a sua falha execução. Ah, professor, pode passar da linha? Você está passando da linha. Não pode, não. Eu que estou malandrando aqui, porque eu estou mais preocupado em te passar conteúdo do que estética. Mas não pode não, viu? Então, dada a sua falha execução, visível em... E aí, o que você vai inserir aqui? Você vai inserir o tema, né? Então, qual é a falha? O tema problematizado aqui. Qual é a falha da Constituição?
Está faltando moradia, está faltando segurança, está faltando saúde, está faltando inclusão social, está faltando dinheiro, está faltando educação, está faltando equilíbrio ambiental, está faltando água, está faltando, sei lá, carro. Então você conta aqui, tá bom? O que o recorte do seu tema propuser, certo? Entretanto, o avanço ainda não é parte da vida do brasileiro, dada sua falha execução visível em tal coisa. Dito isso, já que eu me estiquei demais aqui, né? É premente o aprofundamento de fulaninho e de cicraninho. Tópico 1, tópico 2. Você encaixa aqui o que você pretende discutir no segundo e no terceiro parágrafo. Tá vendo que eu fiz a mesma história que eu tinha mostrado das revoluções industriais. Citei, expliquei um pouco e mostrei a contradição. Acabei não acrescentando uma frase extra de posicionamento, porque a minha explicação ficou grande e ela de alguma forma já é posicionada, né? Mostrei falha, execução, adjetivei isso para realçar que é grave, que é triste, é trágico, né? Entendido? Vamos tentar colocar isso no desenvolvimento. No desenvolvimento, olha só, eu posso casar a discussão da Constituição Federal com o amadorismo, mas eu não vou citar o Sérgio Buarque de Holanda, certo? Vou usar o amadorismo mesmo como tese e a Constituição como repertório. Pode ser? Como exemplo. Vou colocar aqui desse modo, o amadorismo político, para ser uma tese sobre política, né? Envolvendo o tema. O amadorismo político não posso pôr hoje não, né? Coloquei marco já, né? As ideias estão furando aqui. O amadorismo político é a base da crise sobre, e adivinha o que você tem que encaixar aqui? Você tem que encaixar aqui o tema, não é assim? O amadorismo político é a base da crise sobre tema, aqui mesmo, certo? Então, amadorismo político, ou seja, não faz do jeito que precisa, né? Então, posso dizer aqui que desse modo, sendo assim, nessa direção, embora o país conte com uma, escrevi errado, né? Constituição é uma legislação, viu? É uma lei. Alguém entendeu esses dias numa aula minha, não sei como, que a Constituição é um conjunto de leis. Não. A Constituição é uma lei e ela regimenta as outras, é a lei maior. Tudo bem? Nessa direção, embora o país conte com, né, uma das legislações mais afeitas à cidadania e à redução das injustiças sociais. Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, com a promulgação da Constituição Federal. Nessa direção, embora o país conte com uma das legislações mais afeitas à cidadania e à redução das injustiças sociais, desde 88, com a promulgação da Constituição Federal, a execução política é amadora
A execução política é amadora, principalmente e aqui, o senhor e a senhora que estão me ouvindo precisam definir que nível de amadorismo você vai mostrar aqui. Se você já assistiu aulas minhas sobre amadorismo, você sabe. Você vai colocar aqui por falta de recursos, porque o seu exemplo vai falar sobre recurso. Você vai falar aqui por falha profissional, porque o seu exemplo tem a ver com profissionais. Você vai falar principalmente por corrupção, seu exemplo tem a ver com corrupção. Então aqui você coloca qual é esse amadorismo, se é dinheiro, se é profissionalismo, se é corrupção, se é a máquina pública mal feita, certo? Você acrescenta. E aí você coloca, comprova esse fato, né? Comprova esse fato, o exemplo fulano de tal, que você vai acrescentar aqui, certo? Lembrando que esse exemplo tem a ver com a falha que você vai citar aqui atrás. O alinhavo, lembra de eu falar para alinhavar? Então, você cita algo aqui que você vai citar lá na frente para desenvolver. Ou seja, esse exemplo puxa essa falha para ampliar alguma coisa. Tudo bem? E aí, né? Via de regra, os avanços democráticos, não usei a palavra avanço nesse parágrafo não, né? Os avanços democráticos são mais utópicos que cotidianos, né? Ou seja, essa democracia linda é mais um sonho do que uma realidade. Entendido? Tá vendo? Não é tão trabalhoso. Você pode me copiar, me roubar. Estou autorizando o roubo neste exato momento. Que fique registrado que todos os meus alunos podem me roubar sem maiores consequências. Use, abuse, treine. E depois, se você quiser que eu traga esses outros dois que eu tinha feito na aula sobre Coringas, o mal-estar da civilização, de Freud, e o mito de Prometeu, você me conta. Eu faço uma segunda aula com esses outros dois. Combinado? Entendido? Treine, aplique, me mostre, me conte como foi. Quero saber. Combinado? Até!